Salve, salve família! Bem-vindo ao Quimicamente Explicando. Hoje nós vamos focar nas funções inorgânicas, reação de neutralização total. Sem mais delongas, vamos ao vídeo. Primeiro de tudo, temos que lembrar a ideia do que seria um ácido, do que seria uma base, através da teoria ácido e base de Arrhenius. Então, o nosso primeiro tópico é saber identificar essas espécies químicas. Através da fórmula molecular, podemos identificar a presença de uma base devido à presença da hidroxila no final da sua fórmula molecular. Temos como exemplo aí o KOH, que é o nosso queridíssimo hidróxido de potássio, hidróxido de cálcio, hidróxido de alumínio, hidróxido de chumbo 4, hidróxido de antimônio 5. Essas estruturas, vocês podem estudar em outro vídeo que eu vou detalhar nomenclatura, identificação, como que funciona a junção para formar essa substância, mas hoje nós vamos especificar, a ideia de identificação para posteriormente neutralizar. Show de bola? Então, tendo essas bases como exemplo, nós também podemos ter aqui, para a identificação de ácidos, a presença do hidrogênio, o hídron, no início da fórmula molecular. Exemplo, HCl, o nosso queridíssimo ácido clorídrico, ácido sulfídrico e assim por diante. Show de bola? Certo? No processo de identificação, nós também temos o processo de ionização e dissociação. Para entender, através da teoria de Arrhenius, o que seria um ácido, ácido é uma espécie que libera íons H+ em água. Esse processo é classificado como ionização, enquanto as bases têm uma estrutura de composto iônico, não sofre ionização e sim dissociação, a separação do cátion e do ânion. Show de bola? Em que o ânion sempre será a nossa queridíssima hidroxila. Nesse processo, como exemplo, peguei aqui o HCl. HCl vai liberar de forma simplificada o H+ e um ânion qualquer, que nesse caso, como é HCl, é o cloreto, o Cl-. Temos aqui também, na estrutura, o KOH, a nossa queridíssima base. Ela vai ser dissociada e liberar um cátion qualquer, que nesse caso é o potássio, e a hidroxila. Show de bola? Nesse processo, nós vamos utilizar ali uma escala, uma faixa de pH para conseguir compreender o que está acontecendo. Tá, professor, mas o que significa pH? Também criarei um vídeo específico para o pH. Vamos aqui utilizar o conceito, do que seria o pH. Potencial hidrogeniônico, a capacidade, daquela solução em fornecer hidrogênio. Show de bola? Com uma escala de pH já definida, em 1 atm e 25 graus Celsius, podemos ter aqui uma estrutura como esta, que vai de 0 a 14. Essa estrutura, com essas cores, faz menção à escala de pH do repolho roxo, onde a parte mais ácida é a parte vermelha e a parte mais básica é a parte roxa. Nós podemos dividir essa escala de pH em 3 regiões, A região ácida, a região básica e a região, no caso, neutra, que é o pH 7. Mas o que seria a estrutura do ácido? Ácido é quando tivermos aqui o íon H+ em maior concentração do que o íon OH-. Beleza? Enquanto na parte básica, nós teremos o OH- maior do que H+. Ou, pegando como referência o H+, já que eu estou falando de pH, o H+ está em menor quantidade. Beleza? Numa situação de neutralidade, o pH 7, nós temos uma igualdade nas suas concentrações molares. H+ igual OH-. A ideia hoje é obter essa neutralidade perfeita, uma igualdade entre essas duas concentrações. Perfeito? Então, vamos seguir. Nós temos então que obter essa solução neutra. Para a gente conseguir visualizar bem a ideia que eu estou querendo propor para vocês, nós temos aqui esse aplicativo que vai nos ajudar a entender esse processo de neutralização.
Vamos aqui acionar ele. Nesse aplicativo, eu escolhi como ácido o ácido bromídrico. Esse ácido bromídrico apresenta uma coloração amarela, se estiver bem concentrado. E escolhi a situação de estar bem concentrado. Para neutralizar esse ácido bromídrico, eu escolhi o hidróxido de potássio. Nessa reação, futuramente vocês vão conhecer na segunda série como titulação, ocorre um processo de neutralização total. Nesse processo, nós temos a formação do KBr e a molécula de água. Devemos aqui lembrar agora, para sempre, desde agora da primeira série, como segunda série e terceira série, que no processo de neutralização total proposta por, classificada por Arrhenius, nós temos aqui uma situação de ácido mais base formando sal e água. Só retificando a ideia, é o seguinte: nesse processo de neutralização total, nós temos aqui uma estrutura padrão, ácido mais base formando sal e água. Eu não quero dizer que Arrhenius classificou os sais neutros. Ele classificou apenas do que seria uma substância ácida e uma substância básica. Utilizando os ácidos e as bases de Arrhenius, nós vamos sim ter esse sal neutro. De boa até aí? A estrutura agora é saber como podemos montar, tendo qualquer ácido e tendo qualquer base. Como que vai ser uma neutralização total? Temos que focar bastante na ideia do H+ e do OH-. O H+ e o OH- juntos vão formar a nossa queridíssima água. Sempre, professor? Sempre. Ok? Sempre. E, no caso, o sal será o resto. Nesta reação, eu tenho o potássio e o bromo formando o sal. Show? Então, nessa estrutura total, o meu foco genérico sempre vai ocorrer é a formação da molécula de água, o sal, que é o incomum. E o KBr? A ideia do KBr, é não influenciar o pH. Então, nós vamos aqui obtê-lo e o pH vai permanecer 7. A concentração de H+ e OH- não vai ser alterada. Alguns outros sais, que vocês também vão ver em outro vídeo, outras classificações salinas, podem influenciar sim o pH, como o hidrogenossal, o hidroxissal. Mas esse sal, esse sal neutro, sal simples, ou também chamado de sal comum, não vai influenciar no pH. Se você estudar bastante, entrar numa graduação de Química ou até mesmo numa pós-graduação em Química, no seu estudo analítico vai perceber que esse sal influencia. Mas essa influência é desprezível para aqui, principalmente no ensino médio. Então, bote na cabeça, meu aluno, que esse sal neutro não vai influenciar o pH. Beleza? Seguindo a nossa queridíssima ideia, se tivermos então um ácido qualquer e uma base qualquer, podemos estruturar esse sal qualquer? E a resposta é sim. Se eu tiver, por exemplo, HCl e NaOH, qual vai ser o produto formado? Nessa estrutura, eu tenho que fazer uma separação visual, do que temos. Primeiro é o cátion, o resto é o ânion. Isso para compostos binários e ternários, que vocês vão ver mais. O que seria um composto binário? Apresenta 2 elementos, enquanto o composto ternário apresenta 3 elementos. Beleza? O hidrogênio do ácido vai ser o cátion, enquanto o Cl será o ânion. O sódio, o Na, da base, será o cátion, enquanto a hidroxila será o ânion. Essa é a estrutura que eu tenho que observar. Sabendo-se disso, podemos aqui também determinar qual vai ser a carga, ou até mesmo o NOx, da espécie que não é hidrogênio nem hidroxila, como o cloreto e o sódio. A carga do sódio é 1-, enquanto a carga do cloro é 1-, enquanto a carga do sódio é 1+. Essas duas cargas vão ajudar a gente a definir a fórmula molecular do sal. Aí eu coloco para você uma regrinha, o sorriso. Podemos aqui ter o sorriso de dentro e o sorriso de fora. Mas qual a ideia desse sorriso? A gente juntar as espécies que estão separadas.
No sorriso de dentro, nós vamos formar o nosso queridíssimo sal, enquanto o sorriso de fora, que é a junção do hidrogênio e da hidroxila, vamos formar a água. Ah, professor, e se eu mudar a ordem? Vai alterar o método? Não vai, né? Se eu tiver esta ordem, em que a hidroxila e o hidrogênio estiver no meio, o processo é o mesmo, o sorriso de dentro e o sorriso de fora. Perfeito? Só que tem que sempre lembrar que a hidroxila mais hidrogênio vai formar a molécula de água, enquanto o resto vai formar o sal. Sabendo-se disso, nessa estrutura da parte da água, você já conhece. Agora vamos para a parte do sal. Como que eu vou juntar Na1+ e Cl1-? Temos aí a ideia de cruzamento de cargas. Antigamente, chamava de X da Xuxa. Nesse cruzamento, nós temos que entender que agora a parte importante são as cargas. Nós não vamos levar em consideração o seu sinal, apenas o seu valor absoluto, 1 e 1, e utilizar para o cruzamento. Por que eu vou utilizar apenas o valor? Porque esse valor que vai descer refere-se à quantidade, e não teremos uma quantidade negativa, sempre uma quantidade positiva. Então, os valores é 1 e 1. Na química, o 1 é facultativo, principalmente quando estou falando de fórmulas moleculares. E nessa estrutura, então, por ser facultativo, nós temos como fórmula molecular do sal NaCl. Ok? Seguindo a ideia e juntando toda a equação, teremos a seguinte equação: HCl mais NaOH vai formar, por isso a setinha, NaCl mais água. Seguindo, vamos a um primeiro exemplo. Mudei a base. Agora nós temos a chamada dibase, que é uma classificação para as bases. É uma base que apresenta duas hidroxilas. Faça a mesma ideia, aquela separação. Primeiro é o cátion, o resto é o ânion. Iríamos obter essa estrutura. Hidrogênio para um canto, Cl para o outro. Cálcio para um canto e hidroxila para o outro canto. Perceba que agora temos a formação de duas hidroxilas, né? Ter essa informação ajuda a balancear a equação. No entanto, o vídeo de hoje não é esse o objetivo. O vídeo de hoje é saber montar a equação, obter os produtos através dos seus reagentes, ok? Então vamos fazer o método: sorriso de dentro, sorriso de fora. Nesse caso, nessa organização da equação, vimos que o sorriso de fora vai formar a molécula de água, enquanto o sorriso de dentro vai formar o nosso queridíssimo sal. Para formar a fórmula molecular do sal, vamos fazer o cruzamento de cargas, 2 para um lado e 1 para o outro. Como 2 não é facultativo e sim obrigatório, preciso colocar na fórmula molecular CaCl2. Colocando esta fórmula do sal na equação juntamente com a água, nós teremos essa equação não balanceada. Teremos também um vídeo exclusivamente para o balanceamento das equações. Perfeito? Seguindo para um segundo exemplo. Agora eu troquei o ácido H2S mais CaOH2, ácido sulfídrico mais hidróxido de cálcio. Nesse processo reacional, não vou mudar o método, né? Vou utilizar a mesma estratégia, sorriso de dentro, sorriso de fora, e vamos obter que, no de fora, molécula de água, no de dentro, o sal. Para formar o sal, eu tenho carga 2 e carga 2. Perceba que eu não falei o sinal, porque não importa agora, não importa o valor absoluto. Então, 2 para um lado e 2 para o outro. Nesta situação, devido a ter uma multiplicidade, né, nós podemos simplificar esses valores. 2 e 2, posso dividir por 2. Professor, se eu tiver 2 e 4, também posso? Sim, né? A ideia é deixar os menores valores inteiros. Então, se eu conseguir dividir por um valor único, eu divido. Ca2S2, dividindo por 2, vai formar
CA1, S1, 1 é facultativo, não aparece. Perfeito? Aplicando na equação, também nós não temos uma equação balanceada. Galera, não esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações. Teremos outros vídeos que vai auxiliar você a desenvolver do zero até o aprofundamento em química. Gente, foi um imenso prazer estar aqui com vocês, né? Sugestões são sempre bem-vindas, né? Esse é o nosso primeiro vídeo do canal, então fiquem à vontade aí de me auxiliar a melhorar esse canal, né? Esse canal agora é nosso. Bem-vindo ao Quimicamente Explicando.